Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça confirma a condenação de 11 anos de prisão para padre acusado por abusos sexuais. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara Criminal do TJ, em sessão na tarde desta terça-feira, confirmou condenação de 11 anos e 8 meses de reclusão imposta a um padre por abuso sexual de adolescente em crime ocorrido de 2005 a 2009, em cidade do Alto Vale do Itajaí. O Ministério Público sustentou em denúncia que o religioso aproveitou-se de sua condição de amizade com a família da vítima para dar início aos atos libidinosos. Na época, o jovem contava apenas 13 anos e fazia catequese na paróquia dirigida pelo réu. Ao final de semana, o padre levava o garoto para sua residência e lá praticava os crimes. Posteriormente, o rapaz foi trabalhar na casa paroquial, onde também foi vítima do religioso. Em depoimento, o garoto disse que era de origem muito humilde e que o padre auxiliava sua família com cestas básicas e dinheiro. Embora tenha negado qualquer relacionamento com o menor, muito menos abuso, o padre foi apontado por outras testemunhas ouvidas ao longo do processo como responsável por atitudes marcadamente assediantes e, via de regra, contra jovens catequistas. Segundo o desembargador Getúlio Corrêa, relator da matéria, o réu foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em continuidade delitiva. O cumprimento da reprimenda em regime fechado terá início após esgotada a jurisdição da segunda instância, conforme recente determinação do Supremo Tribunal Federal. O processo corre em segredo de justiça. Município é condenado pela morte de paciente em acidente de trânsito com ambulância. Mais informações com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o município do extremo oeste do estado ao pagamento de indenização em favor de familiares de uma mulher que morreu em um acidente de trânsito quando era transportada por ambulância para tratamento médico na capital. Pai e filho receberão R$60 mil por danos morais e mais R$4.700 por danos materiais, como forma de ressarcimento pelas despesas com o funeral. O marido também passará a receber pensão mensal até completar 70 anos. Segundo os autos, o acidente foi motivado por manobra arriscada do condutor da ambulância, que perdeu a condução do veículo, saiu da pista, chocou-se em um barranco e tombou na sequência. O motorista, que sobreviveu, disse em depoimento que não era acostumado a dirigir aquele tipo de viatura e que já alertara superiores sobre problemas no sistema de frenagem da ambulância. Acrescentou que faltou freios no momento do acidente e que optou por jogar o carro no barranco para evitar a colisão frontal contra um caminhão. O município contestou tais informações, garantiu que o veículo estava em boas condições, pois passava por revisões periódicas, e acrescentou que as péssimas condições climáticas registradas no momento do acidente colaboraram com o sinistro. Chegou a dizer que a culpa era exclusiva da vítima. O desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, relator da apelação, não levou em consideração esses argumentos. Disse, inclusive, que o município buscou alterar fato incontroverso nos autos, atestado no boletim de ocorrência, que demonstrou que o acidente ocorreu ao amanhecer, com céu claro e pista seca. A decisão foi unânime. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou minuta de resolução que institui, anexa à Vara Única da Comarca de Anchieta, a Unidade Regional de Direito Bancário do Extremo Oeste do Estado. A nova unidade terá competência para processar e julgar ações de direito bancário e de contratos com alienação fiduciária em garantia, incluídas aquelas decorrentes de cessão civil de crédito, originárias de 16 comarcas da região. Estima-se que a nova unidade iniciará seus trabalhos com um acervo aproximado de 8 mil processos. Haverá reforço na área de cartório de forma imediata e também no gabinete do magistrado na sequência. O desembargador Alexandre Divanenko, primeiro vice-presidente do TJ, foi o relator da matéria junto ao órgão especial. A decisão foi unânime.
Homem acusado pelo assassinato da esposa com 14 facadas enfrentará júri popular. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 5ª Câmara Criminal do TJ confirmou a realização de sessão do Tribunal do Júri para julgamento de homem acusado pelo assassinato de sua companheira com 14 facadas. O crime ocorreu em janeiro de 2016, em cidade no norte do estado. Segundo denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes, já que o réu acreditava que era traído pela mulher. A violência foi praticada na frente do filho da vítima, que na época contava com pouco mais de 2 anos e meio. Em apelação, o acusado pediu a retirada das 3 qualificadoras: dificuldade de defesa da vítima, motivo fútil e crime de feminicídio. O desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, relator do recurso, negou todos os pleitos, apesar de o réu alegar que no momento dos fatos avistou sua mulher chegar em casa com outro homem e que teria partido dela a iniciativa da agressão, igualmente com uma faca. O relator afirmou que não há nos autos elementos capazes de sustentar tal versão. O desembargador também afirmou que cabe ao Conselho de Sentença avaliar o contexto probatório para definir e manter o caráter fútil do crime a partir do ciúme demonstrado pelo réu. A decisão foi unânime. Aluno de creche atingido com pedra no olho, lançada por roçadeira, será indenizado. Mais detalhes com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou solidariamente o município do Litoral Norte do estado e uma empresa prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de pensão mensal em favor de criança atingida com uma pedra no olho, arremessada por cortador de grama durante a limpeza no jardim de uma creche mantida pela prefeitura. O menino foi submetido a procedimento cirúrgico, mas sofre sequelas do acidente. Sua acuidade visual registrou redução com a necessidade de uso contínuo de óculos de grau. Os autores da ação, que são pais do menor, alegam que o filho foi vítima de acidente ocasionado por funcionários da empresa terceirizada, que promoviam a limpeza do jardim da unidade escolar sem a utilização da rede de proteção. Mesmo com o sangramento excessivo, as educadoras limitaram-se apenas a entrar em contato com o pai. Este, por sua vez, passou por verdadeiro calvário entre os hospitais da região até obter o devido socorro, período em que o menino correu sério risco de perder por completo a visão do olho atingido. Em recurso, o município alegou que o prejuízo foi causado por conduta dos funcionários, que executaram o serviço sem a necessária rede de proteção. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, entendeu que o acidente foi fruto de negligência mútua das rés. O município anotou, faltou com o devido cuidado ao não garantir a segurança e a incolumidade dos menores que estavam sob a sua guarda. A empresa, por sua vez, poderia ter evitado o dano caso tivesse adotado as diligências mínimas de cautela. A família receberá R$20 mil de indenização. O jovem, ao completar 14 anos, passará a receber pensão mensal equivalente a 50% do salário mínimo. O órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão administrativa na última quarta-feira, aprovou movimentação na carreira da magistratura de primeiro grau. Foram promovidos os magistrados Bruna Canela Becker Búrigo, segunda vara da comarca de Orleans, e Edson Alvanir Anjos de Oliveira Júnior, vara única da comarca de Bom Retiro, assim como foram aprovados os pedidos de opção dos juízes Denise Helena de Oliveira, Juizado Especial Criminal do Fórum do Continente e Unidade dos Delitos de Trânsito da Comarca da Capital, e Letícia Pavei Cachoeira, primeira vara da comarca de Araranguá. Na mesma sessão, os desembargadores aprovaram as indicações dos juízes Ademir Rolf, Daniel Lisboa Mendonça, Alessandra Mayra da Silva de Oliveira e Gustavo Skingel para assumirem, respectivamente, a direção dos fóruns das comarcas de Itajaí, Campos Novos, São João Batista e São Francisco do Sul. Por fim, no âmbito do TJ, foram apreciados e aprovados os pedidos de opção dos desembargadores Hélio do Vale Pereira, Gerson Xerém II, Denise de Souza Luiz Frankowski e Arthur Genequim Filho para comporem a 5ª Câmara de Direito Público e do desembargador Paulo Ricardo Bruschi para integrar a 4ª Câmara de Direito Público do TJ. No
No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com a desembargadora Salete Silva Somariva sobre o direito à intimidade genética e banco de perfil de DNA de criminosos. Acompanhe a seguir a edição da entrevista. Eu abro essa entrevista te perguntando o que é o direito à intimidade genética. A intimidade genética é o direito que a pessoa tem de privacidade relativo à dignidade da pessoa humana previsto pela Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser aquilo prescrito em lei, mais ou menos nesses termos. Então, o que a intimidade genética quer dizer que a pessoa não é obrigada a fazer determinada coisa, como nesse caso a coleta de dados para a formação do perfil genético, que, segundo alguns, isto aí estaria violando o direito à intimidade genética. Sabe-se que o interesse público tem supremacia sobre o privado. E como fica essa questão, então? Na verdade é o seguinte, o interesse público nem sempre prevalece acima do direito privado. O público nem sempre prevalece acima do privado. Mas nesses casos, nós temos que ter em conta alguns fatos importantes. O Brasil, nós temos 3 tipos hoje de provas, provas técnicas para reconhecer ou para caracterizar um criminoso, um autor de um delito, que é a prova fotográfica, a datiloscópica e agora, então, essa questão que é recente, uma lei de 2012 que regulamentou isso aí, que fala sobre a coleta de material para se formar o perfil genético que deverá ser armazenado num banco de genoma humano, para posteriores comprovações. Então, na verdade, essa prova já existia. No momento que alguém é preso e coloca as impressões digitais no papel, ele também já está fornecendo, porque a questão, alguns críticos, alguns acham que é constitucional essa questão e outros acham que é inconstitucional, porque ninguém é obrigado a fornecer prova contra si, a produzir prova contra si. E no momento que se está dando sangue para uma coleta, uma futura comparação, se estaria a se ajudar a autoincriminar. Mas no momento que se tira uma fotografia, ou no momento também que se dá as impressões datiloscópicas, também está se fazendo isso aí. Então eu não vejo assim como nós entendermos, é claro que tudo tem que ser com determinado respeito, o Estado tem limitações e o cidadão também tem os seus direitos a serem preservados. Mas de acordo com como foi feita a lei, de acordo com o entendimento também atual, ficou bastante preservado o direito do cidadão. Porque esse material, quando ele é colhido, ele é separado. Ele é separado, por exemplo, as questões das características físicas e as questões das predisposições de saúde, de problemas que possa vir ter futuramente com doenças, fica separado. E fica só nesse banco de dados, então, separadamente, essas células, esse material genético que vai poder fazer essa comprovação. Daquele material que foi colhido vamos dizer assim, do suspeito ou do criminoso, com aquilo que foi encontrado na cena do crime. Então, de formas que ele vai ter seu direito preservado. Ele não vai ter as suas características físicas, nem predisposições. Vai ficar armazenado apenas essas células, esse material científico, para fazer essa comparação. Então, nesse caso também há uma preocupação da lei também, porque esse banco de dados, ele está sob os cuidados do executivo que vai gerenciar esse banco de dados. E vai ser cuidado, vamos dizer assim, por peritos criminais especializados. E essas pessoas vão ter que ter o compromisso, porque eles vão responder civil e penalmente, se vazar algum daqueles dados ali. Aqueles dados só podem ser vazados, só podem ser repassados para o juiz quando pedir, e outros, obrigatoriamente, 2 casos específicos. Então, se houver um vazamento de informações, um vazamento de dados desse banco de dados, o responsável poderá ser punido civil e penalmente também. Em maio desse ano, o STF ouviu especialistas para discutir essa questão da constitucionalidade da coleta de DNA de criminosos. Na sua opinião, é constitucional ou não?
Na verdade, efetivamente o STF fez uma audiência pública em 25 e 26 de maio desse ano, num processo, até em relação ao processo em que é relator o ministro Gilmar Mendes, e que ele concedeu repercussão geral nesse processo. É um recurso extraordinário, onde um condenado debatia a questão da inconstitucionalidade porque violava vamos dizer, os direitos dele, né? Que ele não tinha, que o Estado não teria esse direito de usar essa prova contra ele. Só que há alguns dados, eu particularmente, diante da situação, como o Brasil se portou e se porta com a legislação, eu sou a favor. Porque o mais interessante disso tudo é que essa coleta de materiais, às vezes, ela pode não mostrar que o cidadão ele é culpado. Ele até pode comprovar que ele esteve na cena do crime, que ele estava lá, que ele estuprou, mas não há uma comprovação. Mas ele pode comprovar, de outro lado, que alguém está cumprindo uma pena ou está preso porque é inocente. Inclusive, o primeiro exame de DNA, isso foi dito por um perito federal que estava nessa audiência pública, Guilherme Jaques. Ele disse o seguinte, que o primeiro exame de DNA no mundo, que foi usado no mundo, acabou por absolver um réu que estava preso há bastante tempo e era réu confesso. E nós sabemos, às vezes, como essas confissões são obtidas, né? Eu acho que nós já progredimos muito, mas até um tempo atrás nós estávamos assim, num sistema medieval, a polícia não tem instrumentos necessários para averiguação. E se obtia essas confissões das formas mais selvagens possíveis. Então, essa pessoa, ele estava cumprindo pena há bastante tempo, ele foi absolvido através do exame de DNA, e ele havia confessado. Então, essa comparação dos perfis genéticos, ela pode, inclusive, também ajudar na absolvição de uma pessoa. E o importante é que aqui no Brasil, a legislação funciona da seguinte forma. É só em 2 casos que pode ser feita essa coleta. Antes, quando começa uma investigação, houve um crime, há vários suspeitos. Então, ou o delegado ou o Ministério Público, através de representação, vão solicitar ao juiz a autorização para fazer essa coleta. E o juiz, então, fundamentadamente, o magistrado, só tem que ser por decisão judicial. Não tem outra forma. Mesmo que a polícia tenha certeza. E também a polícia, o aparato policial, o Ministério Público tem que provar que realmente aquela prova seria interessante para comprovação. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.